Senhor, faz-nos despertar, para que Cristo possamos louvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos vem apresentar um tema muito importante sobre esta ressurreição do Senhor e sobre a incredulidade dos discípulos, que representa também a nossa.
Veja, os discípulos, né, esses dois discípulos, andavam, como nós costumamos dizer, né, desiludidos com tudo aquilo que Jesus falava que ia fazer com Israel, libertar da escravidão, e enfim. Mas aí acaba que Jesus morre e eles ficam sem saber o que fazer. Mas por quê? Porque eles não entenderam, os discípulos não tinham entendido completamente a ressurreição. Não entenderam o que era a ressurreição de fato. Por isso estavam desta maneira. E mesmo, meus irmãos, com o testemunho das mulheres, com relação à sua ressurreição, era difícil para eles entender. E muitas vezes nós somos assim, né? Daqui uns dias vamos ver também sobre São Tomé. Nós temos essa fé de só crer se vermos. Só vamos crer se sentirmos. Nós somos também assim. Nos é difícil às vezes acreditar na palavra. Nos é difícil, meus irmãos, não é algo fácil. Para os discípulos, com mais razão ainda, foi difícil. E por isso a palavra também usa, né, que eles estavam cegos, né? Eles estavam na sua tristeza, né, dessa morte de Cristo, que esqueceram de ver que Cristo ressuscitaria e ressuscitou de fato. Então acabam que se esquecem, acabam que não compreendem sobre a ressurreição. E aí o próprio Cristo os aparece e mesmo assim não reconhecem. Às vezes, meus irmãos, é assim conosco. Quantas vezes nós nos encontramos em situações que o próprio Deus nos vem mostrar a sua presença através das pessoas, através das palavras, e nós estamos tão preocupados com nós mesmos que nós não reconhecemos a presença de Deus. Nós somos que cegos. Somos como esses discípulos que estavam no momento cegos pela sua tristeza, pelo essa sua desilusão com relação à salvação, sabe? Nós somos assim também. Mas isso nos faz entender que devemos ser pessoas de fé. Devemos ser pessoas que saibam reconhecer a presença de Deus. É o que falamos ontem no Evangelho. Para reconhecermos a presença do Senhor, precisamos conhecer o Senhor. E para conhecer o Senhor, oração. Então, meus irmãos, é uma ligação nesse sentido que se é feita. Mas ainda assim nos é difícil reconhecer. E veja, meus irmãos, Jesus lhes explica tudo, Jesus já explica. Pensam a paciência de Jesus, meus irmãos, conosco. Jesus explicou durante toda a sua vida, anunciou a paixão, que ele devia ressuscitar, que ele ia ficar com eles. E agora Jesus tem que explicar tudo de novo. Deus explica com muita caridade, né? E os fala dos profetas, as profecias, e mesmo Jesus falando dele mesmo, eles não reconheceram como estavam cegos, como nós somos cegos também. Não devemos olhar julgando os discípulos. E nós? Quantas vezes Deus fala no nosso coração e a gente não vê? Quantas vezes Deus fala no nosso coração e mesmo a palavra de Deus abrindo os nossos olhos, como ouvimos ontem, nós não deixamos ela abrir. Ou não nos deixamos tomar por essa palavra por inteiro. A gente não se deixa dominar por essa palavra. E aí a gente não consegue enxergar nada mesmo, né? Mas aí Jesus senta a cear com eles. E aí no repartir do pão eles reconhecem o Senhor. Neste repartir o pão com os discípulos, Jesus é reconhecido por eles. Aí a sua cegueira se desfaz. Pois eles lembraram da Santa Ceia. Os mesmos gestos, mesmo estilo. Aí viram que era Jesus. Aí se confirmam. Mas, meus irmãos, que processo demorado. Como nós também, meus irmãos, demoramos a entender a presença do Senhor em nossa vida. Isso nos faz pensar e refletir que devemos ter mais intimidade com o Senhor para entendermos onde Ele está e o que Ele quer de nós, para que possamos estar junto com o Senhor. Então, o Evangelho de hoje, meus irmãos, nos deve fazer meditar o seguinte: eu reconheço a presença de Deus na minha vida. Eu ando com Jesus e andando com Jesus reconheço que estou andando com Ele mesmo? Será que eu consigo ver a mão de Deus na minha vida, no meu dia a dia? Entende, meus irmãos? Essa é a nossa pergunta. Porque nosso coração arde, como dos discípulos, quando Jesus nos fala. Mas vai de nós procurar saber se é o Senhor ou não. Procurar conhecer e reconhecer que é o Senhor ou não aquela palavra. Aceitar. É aí que está. E procurar, meus irmãos, saber mais pela fé do que pelos sentimentos. Vivemos em um mundo em que tudo é sentimento, tudo deve ser sentido, tudo deve ser palpável, mas nem tudo é assim. Há coisas que se necessitam de fé.
Se Jesus falou que ia morrer, ressuscitar, é isso e pronto. Se Jesus falou, estarei convosco até o fim dos tempos, ele estará. Se Jesus nos fala, não vos preocupeis com este mundo, é para mim fazer isso. Por que eu não faço? Por que eu ando preocupado? Por que eu ando vivendo uma vida como se tudo dependesse de mim? Isso nos faz pensar, o tema aqui é a fé em Jesus. É a fé em Cristo. Né? E também, para finalizar, como os discípulos não entenderam bem ainda, que só vão entender totalmente com a vinda do Espírito Santo, a questão da paixão de Cristo. Jesus fala, não era necessário que o Filho do Homem sofresse para entrar na glória, coisa que Jesus já ouvia explicado muitas vezes. Quantas vezes, meus irmãos, Jesus nos explica as coisas e a gente é cabeça dura e não entende. Vamos lá, meus irmãos, vamos acordar para que sejamos pessoas mais dóceis às palavras de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que tu neste dia possa ter uma fé mais viva no Senhor, que tu saiba reconhecer a presença de Deus em tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santo Alberto Hurtado, para que sejamos um fogo que acende outros fogos. Amém.